Olá, tudo bom? Paz do Senhor. Vamos continuar a segunda parte do vídeo que eu estava fazendo, falando de 1 Coríntios capítulo 4. Parei no versículo 4. Nós estávamos falando de Paulo, né? Como que era a vida dele, o que ele pensava. Começamos a falar a respeito disto, né? Para provar que Paulo ele tinha uma vida totalmente diferente como os cristãos de hoje têm, né? Então vamos provar que nós temos que seguir a mesma vida que Jesus seguia e seguir a vida que Paulo seguia. Só que a vida de Jesus está escrito numa passagem específica lá em Mateus, falando que no momento que ele não tinha, no momento que ele estava vivendo aqui na terra, ele não tinha nem lugar para dormir. Mas eu não vou usar este versículo agora, nem esta passagem da Bíblia, porque eu vou usar a referência de Paulo, né? Porque Paulo, ele aqui em 1 Coríntios 4, no conteúdo do texto do capítulo, demonstra como que era a vida dele, né? Então eu vou usar somente o exemplo de Paulo para todos seguirem, comprovar que o evangelho dos pobres está dentro da palavra de Deus, né? Porque as pessoas podem estar zombando, podem estar ridicularizando, né? A igreja evangelho dos pobres dos alimentos sagrados, né? Mas elas não sabem nem o que está escrito dentro da Bíblia, né? E daí nós vamos revelar uma parte da vida de Paulo, né? E vamos também mostrar que Paulo era rico e ficou pobre, né? Mas essa parte não vou revelar agora, porque o texto é muito grande. Eu só vou revelar neste vídeo e talvez nas outras partes, porque esse vídeo vai ser muito longo, né? Por causa que o tema é referente exclusivamente a isso, né? Mas eu vou citar só a vida de Paulo, né? E eu não vou recitar outras partes da Bíblia para comprovar com mais autenticidade este pensamento, né? Mas na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, nós cumprimos, praticamos tudo aquilo que Paulo ensinou, mas existe a ideia de que não precisamos nem cumprir e nem praticar aquilo que está escrito na Bíblia, porque já foi cumprido, mas somente nós guardamos, né? E não fazendo o que não é justo, né? Para não cometer injustiças, né? Então a gente não precisa praticar e nem cumprir e nem executar, porque as obras elas já estão prontas, devemos somente seguir a Jesus, observar que existem passagens que comprovam isso claramente dentro da Bíblia, que agora eu não vou revelar porque eu tinha que ter feito um levantamento, né? E isso demora muito também para ser feito. Então eu prefiro ir fazendo os vídeos desta forma. Eu vou lendo a palavra e vou analisando dentro do vídeo. E depois, quando chegar nestas partes, a gente faz mais vídeo falando sobre o assunto que a gente poderia ter acrescentado no vídeo, mas aí eu tenho que sair fora da onde eu estou para poder fazer essas ligações, essas conexões. Só que é muito demorado, é muito cansativo, porque eu tenho que preparar tudo primeiro. Então eu gosto de pegar e já ir falando no improviso, mas já revelando o evangelho dentro do capítulo que está sendo narrado, contado. Então vamos continuar. Eu parei em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Agora vamos passar para o 5, porque o 4 eu já tinha comentado. No versículo 5 está escrito assim: portanto,
nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios, ou melhor dizendo, desígnios. É uma palavra difícil, né, de pronunciar. É desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Olha como este versículo ele é muito grande, né? Então eu vou citar só algumas palavras, né, a respeito deste assunto, né? Aqui Paulo está falando o seguinte, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo. A gente não pode fazer um julgamento precipitado. Por quê? Porque tem versículos na Bíblia falando que quem julga é só Deus e Jesus, comprovando isso. Antigamente, quando nós estávamos debaixo da lei de Moisés, os homens que eram judeus e israelitas, eles tinham esse poder de julgar qualquer pessoa dentro da nação que eles eram. Então, eles poderiam julgar as pessoas que eram judeus e israelitas. Eles podiam apontar, denunciar, julgar e condenar. Eles podiam dar sentença de morte, dependendo do pecado que a pessoa cometesse, mas isso dentro da nação judaica e israelita. Então, quando a pessoa tinha um pecado muito grande, por exemplo, acusaram Jesus de várias coisas, inclusive de blasfêmia, de falar mal contra Deus, porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, então ele foi condenado à morte. Então mataram ele só porque ele dizia a palavra, os mandamentos que Deus mandou ele pregar para a humanidade, para os próprios judeus israelitas mudarem a ação que eles tinham, porque a ação que eles faziam era uma ação como se fosse hoje em dia uma ação de um poder judiciário, que o judiciário ele tem poder para prender uma pessoa, julgar a pessoa, condenar a pessoa. Por exemplo, o judiciário brasileiro, ele faz isso. Então, o poder dos judeus e dos israelitas era esse. Então, eles faziam tudo isso. Então, eles matavam uma pessoa que, por exemplo, a mulher adúltera, que está em João, acho que capítulo 9, livro de João. Ela foi pega em adultério. Daí levaram ela para Jesus para ver como que Jesus ia lidar com aquela situação. Então, isso é a prova que eu estou falando agora. É isso que acontecia antes. Daí Jesus julgou ela de um jeito que eles não gostaram. Daí eles tiveram que sair, ir embora e não julgaram ela, não mataram ela, porque ela foi pega em adultério. Adultério era um pecado muito grave, gravíssimo, era um pecado de morte. E como todos tinham pecados, daí Jesus convenceu eles a não matar a mulher, daí Jesus salvou a mulher da morte. E o que ele falou para a mulher? Um ponto de vista agora. Ele falou, vai e não peques mais. Então, porque ele perdoou o pecado dela. Então ela foi embora dela. Esse vai foi um comando de voz que ele deu para ela voltar para o marido dela.
porque entra a questão do evangelho do casamento, né? Eu analiso dessa forma. E se esse comando vai, e não peques mais, ele está mandando a mulher voltar para o marido dela, porque é isso que Deus quer. Porque Deus, ele ajunta o homem e a mulher e ninguém pode separar. Porque hoje em dia as pessoas não estão nem aí. Elas casam centenas de vezes, separam centenas de vezes. A mulher tá com o homem agora, o homem tá com uma mulher agora e já teve vários casos amorosos. Isso daí, eu vou começar a fazer vídeos também falando do evangelho do casamento. Eu ainda não comecei, mas é uma questão super, hiper, maxi, mega importantíssima, né? Porque é um evangelho também muito detalhado, né? E as pessoas, elas não respeitam isso. É só quem está na igreja cristã que tem essa consciência. Agora, quem está de fora não tem. Então, acontecia isso. É isso que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Repetindo, portanto, nada julgueis antes do tempo. Tá vendo? Paulo está confirmando o que Jesus já tinha falado quando ele estava vivo aqui. Que ele estava pregando o evangelho do julgamento, o evangelho do casamento. Só que está contido, codificado, tudo dentro da palavra, das passagens. Por isso que é difícil o entendimento. Agora, se for ficar pegando uma passagem que está num lugar, outra passagem que está no outro lugar, daí eu vou ligando uma coisa na outra, eu vou virar cirurgião, igual médico, eu vou ficar costurando a Bíblia o tempo todo. Isso daí é só para as pessoas que estão assim num nível, num estado muito avançado, assim. A gente tem que se transformar, mas é com o decorrer do tempo. Daí cada um tem uma capacidade, né? Deus, ele dá inteligência, dá saúde, sabedoria, prudência, dá conhecimento, dá entendimento, conforme ele deseja para as pessoas, né? Então cada um tem um grau de relevância. Eu tenho o meu, vocês têm os seus. Então a gente tem que respeitar o limite, o tempo, tem que respeitar as características de cada um. Eu prefiro fazer desta forma, mas pelo menos eu consigo expressar aquilo que Deus e Jesus está me falando, me dizendo. Só que, como eu tenho que fazer vários vídeos, porque são muitos assuntos, eu não posso ficar me preocupando somente em fazer um vídeo que tem um impacto muito grande, porque pode ser também que as pessoas que fazem isso, elas não estão falando corretamente aquilo que está escrito na Bíblia também. Ou seja, as aparências enganam também. Então, voltando ao assunto. Portanto, nada julgueis antes do tempo. A gente só vai poder julgar se a gente for salvo na primeira ressurreição dos mortos, que são os santos. Só os santos serão salvos na primeira ressurreição dos mortos. Depois eles vão ajudar, esses santos, eles vão ajudar Jesus a julgar os que forem julgados na segunda ressurreição dos mortos. E isso está escrito na Bíblia, mas aí tem que fazer um levantamento assim para explicar direitinho. Eu consigo assim falar um pouco mais atraente da palavra, da questão do evangelho dos pobres,
mas eu não estou usando muito, assim, misturando muito esta questão da pobreza com as outras questões para não ficar muito recheado os vídeos falando sobre a questão da pobreza. Mas o canal e a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados dá maior importância e maior relevância a este tema da pobreza, porque a Bíblia é recheada sobre esses assuntos. E, continuando, até que o Senhor venha, está vendo? Aqui está comprovando o que eu acabei de falar. A gente não pode julgar as pessoas até que Jesus Cristo volte de novo. Isso é um mandamento. Paulo, ele está confirmando o que Jesus falou. Porque quando Jesus estava vivo, ele falou que ia mandar o Espírito com E maiúsculo. E esse Espírito ia revelar todas as coisas, inclusive o que Jesus falou. E esse Espírito entrou em Paulo, com E maiúsculo, que é um espírito sacerdotal e um espírito de rei. E também é um espírito profético também. Porque quando Melquisedeque, que é o espírito com E maiúsculo, que está representando Deus e Jesus aqui na terra, quando Melquisedeque desceu, depois do Pentecoste, ele incorporou nos apóstolos o espírito com E maiúsculo, que é Melquisedeque. Por isso que os apóstolos faziam aquelas maravilhas todas, curavam pessoas. Jesus falou que eles iam fazer mais milagres, mais sinais do que o próprio Jesus. Jesus falou que os apóstolos e quem recebesse esse espírito com E maiúsculo, que é o poder de Deus, ele iria fazer muita coisa. Muita coisa. Foi isso que aconteceu. Os apóstolos curavam todo mundo. Os apóstolos não tinham dinheiro, mas eles tinham o poder do Espírito. Eles faziam milagres. E Paulo está falando disso, porque ele tinha esse Espírito. Por isso que a gente tem que fazer uma reflexão da nossa vida, do modo que a gente vive. Esse modelo aqui, eu vou citar agora, que é o modelo que Paulo pregou aqui. A gente tem que fazer igual ele fazia, eu vou revelar aqui, igual Jesus fazia. A gente não pode ficar só pensando em se aproveitar da situação. Se você tem o poder, que é o Espírito Santo com E maiúsculo, você não pode ficar abusando desse mundo, igual está escrito numa passagem da Bíblia. Eu preciso fazer umas anotações e não consigo fazer, porque eu tô saindo de um estado de vida muito baixa, muito rústica. Minha vida era igual à vida dos cristãos antigos. Eu não tinha casa, não tinha carro, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. E daí eu vivia numa barraca, quando chegava a noite escurecia tudo, daí eu ia dormir, porque é tudo escuro lá. Agora não, agora eu já tenho luz, ó. Essa aqui é a luz da casa onde eu tô morando, porque eu era morador de rua. Então, eu vivi igual eles. Eu vou provar que eu vivi igual Jesus e... Quer dizer, não preciso provar que eu vivi igual Jesus e Paulo, porque eu já mostrei a minha barraca, já fiz os primeiros vídeos mostrando, já postei no canal. E quem me conhece viu eu morando lá, então eu tenho várias testemunhas, não preciso ficar. Que nem ele está falando aqui, ó, que nós lemos agora. Essa é a segunda parte, mas eu já li na primeira, ó. Que ele tá pouco se preocupando que as pessoas julguem ele. Tá vendo? Isso faz parte do que eu estou falando, faz parte do que já foi lido já.
Nós estamos aqui no versículo 5. Então, está escrito aqui no versículo 5 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas, das trevas, está vendo? E manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Eu vou terminar aqui que eu estou recebendo umas mensagens e depois eu continuo na parte 3 e vou continuar neste versículo, que ele é muito bom, tem muita coisa para a gente pegar, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, abraços.